Então, mais uma vez, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à nossa short class alocada no, no Zoom, mas o importante é a gente não deixar de fazer. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do cardápio. O cardápio ele tem uma ligação muito íntima de eu ter entrado na terapia alimentar, né? Quem já conhece a minha história sabe um pouco desse cardápio que me traumatiza. Então, quando a minha filha parou de comer lá com 2 anos e meio, né? Uma das primeiras coisas que eu recebi foi um cardápio, que eu fui procurar a ajuda de uma profissional, porque não era a minha área. Eu trabalhava com parte de cardiologia, paciente renal. Então, meu mestrado, meu doutorado é em cardio. Então, eu falei, eu não sei nada. Era uma mãe desesperada, como qualquer outra mãe que estava buscando ajuda para a filha. E aí, eu fui buscar uma nutricionista infantil que era, teoricamente, especialista em seletividade alimentar. Isso 6 anos atrás, né? Ela me deu um cardápio bonito, muito bem feito, colorido, organizado, cheio de alimentos saudáveis, completamente impecável aquele cardápio. Só que aí a gente tinha um problema ali no caminho. Criança que comia arroz e batata palha, ela ia continuar sem comer alimentos saudáveis só porque estavam no cardápio, né? Então, é completamente assim inaplicável isso para uma criança seletiva, né? Então, por que que ali ninguém me perguntou como era a minha filha, aquela profissional, o que ela comia, como era o ambiente da nossa casa, como a comida era vivida na nossa rotina? Ela ignorou vários pontos. E ali era um cardápio bonito, mas vazio de estratégia. Então, o problema não é um cardápio em si. Um cardápio que ele é feito com estratégia para uma criança seletiva, ele pode ser funcional. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de como que vai ser elaborado esse cardápio, como que vai ser entregue esse cardápio, né? Então, o que que isso gerou em mim? Foi frustração, sentimento de culpa, porque minha filha não ia comer. E é isso que a gente vai estar fazendo também com outras mães. E a sensação de que eu era uma mãe que não sabia cuidar da própria filha. E isso é desesperador. Então, ali que eu tomei a decisão que se eu fosse atender crianças, eu nunca ia ser a profissional que entrega um cardápio para aquela mãe, né? Então é por isso que aqui eu tô aqui hoje com vocês para mostrar, para dizer que cardápio não é um tratamento, né? Cardápio é uma ferramenta e só funciona quando ele é sustentado ali por um planejamento terapêutico real. Eu tenho que entender aquela criança, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, o tratamento da seletividade não começa com o que comer, né? Começa como essa criança funciona. Eu tenho que entender ali como que ela tá na realidade, né? Então, o tratamento da saludelidade começa com o que comer, começa com como essa criança funciona, eu entender todo o estado dela, seja metabolismo, comportamental, fisiológico, o que ela tolera, o que que ela não tolera, onde ela já venceu, quais são os pontos fortes que ela tem e quais são os pontos fracos dela, né? Então a gente tem que entender isso dessa criança. E onde ela precisa de mim, onde ela realmente precisa chegar, quais são as habilidades que ela vai precisar e realmente se é só com a nutricionista ou se eu preciso de outros profissionais envolvidos. Então, hoje a gente vai falar um pouco para entender esse caminho de como montar um planejamento que vai respeitar o tempo da criança, o contexto daquela família está inserida e o que realmente funciona, não só no papel, mas também na vida real, né? Que é o mais importante. Então, a gente, para começar, vamos ser bem sincera. Todo mundo já montou um plano perfeito, entregou para a família e ficou naquela dúvida: será que vai funcionar? Será que a família vai conseguir aplicar? Até mesmo porque a nossa maior dificuldade na pediatria, de um modo geral, não só na seletividade, é a execução dos pais, porque a gente depende dessa execução. Se a gente vai ver uma rotina de uma criança, ela fica 60, 70% do horário dela com os pais, 30% ali com o colégio e de 10 a 5% com o terapeuta. A gente não faz milagre sozinho, então a gente precisa dos pais atuando com essa criança, né?
E se a família não conseguir aplicar? Ou melhor, se a criança não aceitar nada, igual um cardápio perfeito que não é aplicável, né? Então, a mãe volta na semana seguinte e diz que, eu tentei, mas ela só quis o mesmo alimento de sempre. É a mãe você se frustra, a mãe se frustra, e aí a gente começa os grandes problemas, porque sentiu que o seu plano estava certo, mas nada funcionou. Principalmente no início, a gente faz muito isso, tá? Não é julgamento. A gente simplesmente não aprende isso na faculdade. Então, isso acontece porque o cardápio, ele não é o começo. É isso que a gente tem que entender. Ele é a última parte do processo. Então, na nutrição, a gente tem lá enraizado que a família, quando procura a consulta, principalmente que ela não entende o processo da terapia alimentar, ela quer um cardápio. Só que ela quer um cardápio, mas ao mesmo tempo ela sabe que um cardápio não funciona. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que alinhar as expectativas. Que esse cardápio ali no início não é possível. Às vezes eu vou fazer no máximo o quê? Organizar a rotina daquela criança com os alimentos que ela já come. É o cardápio perfeito? Não, mas é o cardápio que ela dá conta no momento. Porque às vezes a criança não tem nem rotina. A criança seletiva, ela é ofertado alimento para ela o dia inteiro. Então acaba que a primeira coisa que a gente tem que pôr é rotina. E essa rotina não é com alimentos novos, porque os alimentos novos vão ser trabalhado essa aproximação. Esse inicial vai ser um cardápio elaborado com os alimentos que aquela criança já come. Pelo menos eu vou estar pondo rotina. Ali dentro é possível eu enriquecer de alguma forma? Aí eu vou fazer as pequenas modificações, mas eu não altero textura, eu não altero sabor, eu não altero cor, porque isso vai um cardápio uma alimentação que já é extremamente reduzida. Se eu faço muitas modificações, ela deixa de comer. Então, ao invés da gente progredir, a gente vai atrasar ainda mais nesse processo terapêutico. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de como que eu faço essa minha intervenção. E o cardápio em si, ele não é o começo, ele é a última parte do processo. Então, quando eu começo pelo fim, o que acontece é que a maioria dos profissionais vive cardápios lindos e famílias desistindo do processo, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? E o pior é quando a família não consegue aplicar o que você montou, ela não te vê como uma solução para ela e ela começa a acreditar que você não entendeu o caso, tá? E aí, mesmo com todo o seu conhecimento técnico, você perde a confiança daquela família e automaticamente perde o paciente. Então, a fidelização, ela tá muito de como a gente conduz esse tratamento. Então é por isso que eu vou te mostrar, porque o cardápio isoladamente, sem esse pensamento clínico por trás, ele é uma armadilha, né? E você precisa observar antes de prescrever qualquer planejamento alimentar, qualquer plano alimentar para essa família, qualquer cardápio para essa família, né? Então, se você está construindo seu atendimento com base ali no cardápio, você está começando ali pelo final desse rolê, né? Porque o que foi que ensinaram pra gente, né, na faculdade foi isso. Então, porque parece que a mãe saiu da consulta com uma folha impressa, ela recebeu o valor. Se ela não sai com nada impresso, parece que ela não recebeu nada. Então, hoje, as minhas consultas, a mãe sai no máximo com um pedido de exame. E tá tudo bem, elas acostumaram com esse processo. Porque eu alinho muito isso na consulta, que não adianta eu dar ali um planejamento lindo para ela que ela não vai conseguir executar. Então, é a forma que a gente conduz. Se eu não explico para ela como é o processo bem detalhadamente e ela está esperando um cardápio, ela vai ficar frustrada, tá? Tem crianças que eu vou utilizar cardápio desde o início? Sim. Tem crianças que eu consigo utilizar, mas na seletividade, principalmente aquela criança com padrão muito restrito, é mais difícil. Tá? A gente está falando com uma criança que precisa, o cardápio, por exemplo, uma criança com obesidade que precisa de reajuste da alimentação. Ok, eu vou fazer um cardápio, vai ser funcional. Agora, uma criança que tem dois, três, quatro, cinco alimentos no repertório, é muito difícil eu incluir novos alimentos sem trabalhar ele em terapia. Trabalhando em terapia já é, ó, trabalhoso a gente conseguir colocar vários alimentos no cardápio, imagina sem terapia, tá? Então,
Eu falo isso pra vocês com dor de quem já viveu isso como mãe, né? Recebi um cardápio, segui todas as instruções. Não, porque eu não fiz, porque eu sabia que não ia dar certo e assim, do jeito que tava lá, eu já tinha tentado de tudo, né? Então, era o meu conhecimento técnico de nutricionista, eu já tinha tentado, mas não conhecimento em seletividade, porque ali ainda eu não tinha, tá? E aí, o que que aconteceu? Eu me senti incapaz como mãe, porque eu não estava nutrindo aquela criança. Então, que é aí que eu fui buscar o caminho de estudar e realmente aprender o que estava acontecendo, tá? E aquilo, como mãe, me deu uma sensação de que eu estava falhando. E a gente tem que entender que é essa sensação que as mães chegam pra gente. Porque isso vem desde lá da nossa infância como mulher, a gente é ensinada que a gente tem que alimentar o nosso bebê. A gente vai brincar de boneca, a gente dá mamar pro bebê, a gente dá comidinha pro bebê. Então a vida inteira a gente brinca de panelinhas, brinca de comida, é obrigação nossa alimentar um bebê. E aí quando chega o nosso bebê real, a gente fica frustrada, porque a gente não consegue alimentar. E isso é um peso muito grande para as mães, tá? Então agora você pensa comigo. Quantas mães você já acha que já saíram do seu consultório se sentindo assim frustrada? E a gente tem que ser muito honestas com a gente mesmo, que você entrega um cardápio que você nem mesmo sabia se ia funcionar ou não. Você simplesmente entrega. Eu já fiz isso também. Talvez na hora da consulta você tentou se apegar que, ó, pelo menos eu entreguei algo, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Mas no fundo, lá no fundo, você sabe que a criança não tá pronta para aquilo. E já teve vezes de que a mãe perguntou para mim assim: Ah, mas não tem um cardápio, não tem nada, como que eu vou fazer para instruir essa criança? Porque ela se sentiu desacolhida por não ter um cardápio. E aí é a conversa sincera. Tá. Hoje, quando você faz isso, eu pego a própria dor que a mãe me falou que ela não consegue fazer e falo: agora imagina com cardápio, isso vai mudar? Eu boto ela para pensar na realidade da casa dela, que aquilo não vai se encaixar. Então é como eu mostro aquilo. Claro que aí orientações vão acontecendo o tempo inteiro. Então, talvez na primeira consulta eu dê uma orientação bem rasa. E a cada sessão de terapia, aquela criança vai tendo uma meta para trabalhar. E a família vai vendo evolução muito melhor do que eu dar um cardápio para ela. Então, o ambiente às vezes não está preparado para aquele cardápio, a família não tem suporte para fazer aquele cardápio, e aí vira uma bagunça, né? Então, me responde aí no chat. Você já passou um cardápio que a mãe não ia conseguir seguir? Você já fez isso? Eu já fiz. Até de introdução alimentar, que eu falava assim, não vai fazer, mas por isso que eu nem gosto de atender introdução alimentar. Você já sentiu que o seu trabalho virou um papel sem resultado? Que você faz um monte de orientações e a família não faz nada, né? A gente faz aquilo, orientações de terapia alimentar, toda semana orientação e a família continua sem fazer nada. Todo mundo já passou por isso, né? Que engajar a família é um processo difícil. Você já viu a família sumir depois de 2 meses de tratamento? Não ter fidelização? E a realidade é que você não está sozinha. E o problema não é você. É o modelo que te ensinaram. É o modelo que todas as faculdades ensinam. É o modelo que todas as pós-graduações ensinam. E aí é a gente saber rebolar dentro do autismo e da seletividade, porque é diferente. Não é igual a teoria que a gente aprendeu na faculdade. Não é a criança que a gente vai fazer o pequeno ajuste na alimentação. Tem muito mais coisas envolvidas. Então, ali o cardápio, ele só é a pontinha do iceberg. E a parte toda da base do iceberg? Nós, às vezes, estamos ignorando. E essa base ali, principalmente quando a gente pensa no autismo, ela é bem funda, muito funda, né? Então, o que que vem ali antes desse cardápio, né? Então, se o cardápio é o fim, o que vem antes? Então a gente tem que pensar sempre aqui, ó.
no planejamento terapêutico, que ele vai ser a parte mais importante. Então, a gente está falando de um planejamento individualizado, tá? É aquele planejamento do caso, entender o que está acontecendo com aquele ambiente, com a criança no ambiente que ela está inserida, o momento clínico que ela está, se ela tem alguma patologia de base, se ela precisa de tratar alguma doença antes. Isso é o que precisa vir primeiro, né? De entender ali o que realmente acontece. E ali é onde a maioria erra, tá? Porque pula essa etapa. E quando você pula ali a etapa do planejamento terapêutico, você entrega um cardápio de sem solução. E não é isso que a gente quer. Então, a primeira coisa é a gente tem que responder três perguntas que vêm antes do plano terapêutico. E quais são essas perguntas? Ó, vou colocar aqui para vocês. Então, essa criança tem maturidade sensorial para que eu estou propondo, tá? Ela não tolera cheiro. O som da mastigação incomoda ela às vezes. A textura incomoda. Porque colocar feijão no prato deixa ela desregulada. Então eu tenho que entender o que que acontece sensorialmente com essa criança. Não adianta eu querer fazer um monte de intervenções que ela não dá conta, ela não consegue tolerar. O ambiente de casa, ele está favorecendo a aplicação desse planejamento terapêutico? A família está preparada? A família às vezes não tem rotina. A mãe está super sobrecarregada. Tem conflitos na mesa, que é uma guerra durante a mesa. Então, você precisa intervir nisso antes, nessa estrutura familiar, para ela conseguir trabalhar, tá? A família entende que é um avanço. A família ela tá preparada que a família entende que é um avanço. Ela tá preparada para esse planejamento terapêutico ou ela tá presa ali em brigar com a criança? Ela tá presa em forçar essa criança? Ela fica barganhando para a criança comer a todo custo, tá? E como faço para ela tolerar? Então, hoje aqui, Gabriela, não vai ser O, isso aí seria feito em terapia alimentar, tá? Que não é foco hoje da nossa aula, tá? A terapia alimentar é onde eu vou aproximar essa criança da alimentação para ela conseguir interagir com esse alimento. Vou utilizar lá o SOS Approach para a gente fazer a escalada do comer para ela avançar. Porque entre o come e não come são 32 passos, tá? E aí nessa. A gente vai utilizar ferramentas lúdicas, a gente vai utilizar outras coisas para estar trabalhando ali com essa criança. Eu tenho o curso que é a formação de terapia alimentar, que aí sim eu ensino todo esse passo a passo da dificuldade alimentar, da criança ali que chegou no seu consultório até a alta, tá? Essas aulas de quinta-feira, elas são aulas mais práticas, a gente já parte do ponto que a base ali da terapia alimentar tem, a gente sai dessa teoria de entender o que está acontecendo por trás e aplicabilidade no consultório, tá bom? Então, é um passo atrás entender essas coisas. Sou mãe atípica e também nutre. Nunca nenhuma terapeuta sentou comigo e explicou por que ela não me entregava um cardápio. E todo dia eu perguntava, e ela só ria. Agora entendi. É exatamente isso, entendeu? O problema não é não deixar de entregar o cardápio, é explicar para a família o que está acontecendo. Porque geralmente as pessoas, o profissional da saúde, no modo geral, ele tem muita dificuldade de informar os pais, de explicar, porque parte do ponto que isso é óbvio, eu já sei, então eu não vou explicar. Mas não, a família não tem a mesma formação que você, a família não entende o que está dentro da sua cabeça, tá? Quantas vezes eu já parei tratamento da minha filha, que ela é neuroatípica também, porque eu não estava tendo devolutivas dessa família, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, para mim, eu estava jogando dinheiro fora, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o que que eu vou fazer no lugar de um cardápio pronto, já que eu não vou
ter esse cardápio inicialmente, né? Você pode chamar, usar ali um roteiro alimentar terapêutico, um plano que tem foco no comportamento e gradual, não nutricional e completo. É um passo a passo que eu vou construir. Então, por exemplo, essa criança ela não tem rotina. Então, na semana um a gente vai começar a implementar rotina, vai colocar horários para as refeições que ela aceita. Ah, ela toma muita mamadeira. Ok, vamos colocar horário para essas mamadeiras? Eu posso fazer uma estrutura visual como se fosse um cardápio, horário e aquilo que ela está tomando. Ok, eu já estou dando alguma coisa, direcionamento para essa família. Eu nunca dou orientação só falada, tá? A gente tem que dar tudo sempre por escrito, porque palavras os vento leva. E aí saiu do consultório, a mãe com a cabeça cheia, ela já esqueceu para que era para fazer. Então, sim, eu sempre vou dar essas orientações escritas, tá? Então, a semana um, eu posso colocar sentar na mesa. Com a família, ou até mesmo rotina de horários. Na semana 2, eu posso colocar um alimento para tolerar no prato. Ela aceitava, não aceita mais, ela até tolera no prato, mas ela não come. É uma aproximação. Eu posso botar a criança, nessa semana a gente vai colocar para fazer uma receita em família, sem a obrigação de comer. Então eu vou dando essas orientações de aproximação ao invés de um cardápio. Tá? Mas eu vou orientar essa família. Até mesmo porque, se eu não oriento essa família, se eu não faço esse planejamento de aproximação em casa, eu tô brincando de comidinha. E não é a intenção da terapia alimentar, brincar de comidinha. A gente tem que fazer com que essa criança evolua. E lembra que ela passa a maior parte do tempo com a família e não com a gente, tá? Então a gente tem que fazer isso. Ah, mas a maioria dos pais trabalham fora e a maioria depende de avós. Isso tem como desafio parte ambiental, comportamental. Já passou por isso? Então, quanto maior o poder aquisitivo do seu paciente, pior é a estrutura familiar, tá? No meu consultório, eu vou ter classe média alta para cima. E ali eu tenho muitas crianças terceirizadas, que ou fica com babá, ou fica com os avós, que geralmente os pais trabalham muito, né? E eu parei de querer trazer os pais para a sessão. Quem fica com essa criança a maioria do tempo? São os avós? Vou fazer treinamento parental com os avós. Vou trazer os avós para a sessão de terapia para eles aprenderem e eu tentar modificar a cabeça deles. E não adianta ser só com os pais, tá? Nem sempre eu vou usar os pais. Eu vou usar quem tem para hoje. Inicialmente eu ficava lá lutando para os pais fazerem, via que não dava certo, e aí hoje eu desapeguei dos pais. Se não é os pais que estão no comando, vai ser a pessoa que fica. Então, se é uma babá, se é uma cuidadora, quem for, eu vou trazer para dentro do processo terapêutico. Os pais, eles estão pagando, né? Eles fazem parte ali, eles entendem o que está acontecendo, mas quem executa no dia a dia também tem que fazer parte do processo, tá? Então, é fazer esse atendimento centrado na rotina dessa criança, na família dessa criança como um todo, e não só em um cuidador, tá? Então, na semana 3 a gente vai começar a trabalhar ali uma evolução de aproximação, de levar um alimento na boca, de brincar, de dar beijinho, tá? Fazer preparo em casa com os pais também é uma parte que ali a gente já pode fazer no início. Então, você percebe que ali não é um cardápio com arroz, feijão, salada aqui. É uma estratégia que eu vou traçando de acordo com aquela família, tá? E quando a criança fica em creche? Geralmente eu tenho muita criança de integral. Eu faço visita na escola, sempre peço o cardápio da escola, porque eu sempre vou tentar trabalhar primeiro os alimentos que tem no cardápio da escola, porque é o lugar que ela fica mais vezes na semana, tá? Então, não existe uma receita de bolo. Eu tenho que olhar para aquela criança, para aquela família e ver como que eu posso ajudar ela. Então, é muito individualizado. Por isso que não existe ali um passo a passo rígido do que eu vou fazer com aquela criança. É sempre olhar na terapia alimentar, principalmente, a gente não tem o perfeito, é o que tem para hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar a vida dessa família, tá? Porque se a gente pensa a longo prazo no perfeito, a gente não faz nada.
porque tem muita coisa geralmente para arrumar, tá? Então, a gente tem que envolver a família na construção do processo. Então, quando você monta esse plano junto com os pais, eles sentem que eles fazem parte dali, eles entendem o porquê de cada passo e, e aí param de desistir, né? Eu tenho que mostrar, porque percebem que quando estão caminhando ali junto, a gente vai melhorando, tá? Antes de qualquer alimento no papel, eu preciso ter clareza. Então, vamos pôr aqui para vocês, ó. Antes de qualquer planejamento, eu preciso ter clareza da fase clínica da criança, onde que ela tá, plano de avanço de comportamento da criança e da família. Se a família está presa naquele perfil de barganha, de forçar, de pressionar essa criança a comer, eu tenho que alinhar isso com a família, eu tenho que mudar esse comportamento, porque esse comportamento, ele vai interferir demais em todo o andamento do tratamento e engajamento da família. Como eu torno essa família presente? Esse é o maior desafio. Como que eu torno possível para ela fazer parte desse processo terapêutico? E encontrar esse caminho faz toda a diferença para o resultado que você vai ter para essa criança. É nítido. As crianças que eu tenho, que os pais são participativos, que tem ali alguém que trabalha ali com essa criança, eu consigo avançar ela. Agora, a criança que eu não tenho suporte em casa de ninguém, eu não avanço. Então, hoje eu tenho uma paciente que a gente tem muito problema com ela. É uma criança que está tendo internações múltiplas, ela não está comendo, ela está rejeitando vários grupos de alimentos. A gente faz um trabalho, um esforço muito grande em consultório e ela participa, ela aceita. Chega em casa, ela fica sem comer de ponto de internar. Mas ali ninguém naquela família está tendo gerência sobre ela. Ela manda em todo mundo, porque tem um contexto comportamental por trás ali de uma perda. Então, essa perda ela é suprida com esse, ausência de não. E ali fica muito difícil eu intervir se eu não tiver um adulto para cuidar dessa criança. Eu não faço o milagre sozinha, né? Então, eu entendendo esses três pontos, vai ser fundamental. Só se isso não estiver claro para mim como está acontecendo, o cardápio vai falhar. E o pior, vai parecer que a falha foi sua. A falha nunca é da família. Eles não veem como falha deles, que eles não estão fazendo. Eles culpam sempre o profissional. É porque o profissional não está fazendo, tá? E se eu não tenho essa comunicação muito clara, realmente sou eu que estou falhando, tá? Ai, deixa eu ver aqui as perguntas. A Fono tem trabalhado muito mais do que a Nutri dela trabalhou, por isso desisti da terapia com a Nutri. Para mim, isso é triste porque estamos, enquanto Nutri, perdendo esse lugar. Parabéns pela aula. Obrigada, Poliana. Profissional ruim a gente tem em todas as áreas, tá? Infelizmente, os profissionais ruins, eles puxam muito a régua para baixo, né? E acaba que as pessoas tendem a achar que é a categoria inteira de que não tá dando certo, né? E isso vai ter fono, vai ter TO, vai ter psico, vai ter nutri, vai ter médico. É muito complicado. Aqui, a minha filha, ela aqui em BH, ela passou por umas 5 TOs diferentes até a gente acertar a TO dela. Então, assim, foi complexo esse caminho, né? Mas é porque eu não desisti. Tem uma família que na segunda, terceira já teria desistido, né? Então,
Literaturas tem, você pode buscar mais, vai ter algumas em inglês, mas de terapia alimentar mesmo a gente não tem quase nada, tá? A aula vai ficar gravada, depois eu vou subir no YouTube, tá? Como não deu certo lá, depois eu subo a gravada. Tenho um paciente que estuda na escola tempo integral e tem seletividade humanitária. Tem dias que não come nada que é oferecido na escola. A mãe tentou contato com a escola, porém não foi a alteração do cardápio somente para aquela criança. Nesse caso, como fazemos para resolver o problema? Tem alguma orientação? Então, o que que acontece, Giovana? Depende do estado, tá? Por exemplo, BH tem um mês que saiu uma legislação que a gente consegue fazer com que a escola aceite a alimentação externa, tá? Escolas de prefeituras é mais complicado, escolas particulares algumas são mais flexíveis, mas você tem que pesquisar no seu estado se tem alguma legislação para te embasar. Outra coisa que mesmo antes aqui de BH não de ter essa legislação que é muito recente, eu simplesmente não mando só um papel para a escola e espero o milagre acontecer. Geralmente eu marco uma visita na escola para eu entender como que funciona aquela escola, para entender qual que é o processo de alimentação e chegar num consenso com a escola de que a gente pode fazer ou de adaptação ou de levar alguma coisa de complemento para essa criança. Porque quando você manda um documento para a escola, ela vai falar assim, não é possível. A maioria das escolas fazem isso. Porque ela chega uma ordem, ela não vai querer cumprir porque vai dificultar o processo dela uma conversa alinhada, entendendo como que funciona a escola, entendendo como a gente pode agir junto ali com a escola, é muito mais viável. Então, eu sempre, essas crianças que eu tinha essa dificuldade, eu fazia a visita na escola para solicitar isso, tá? Desde que a legislação saiu, eu não tive nenhuma criança que eu precisei fazer isso, né? Mas eu acho ainda que mesmo com a legislação, eu prefiro essa visita na escola, porque eu quebro a barreira de ser uma ordem para a escola de ser um consenso entre a escola e a família, tá? Não tem certificado, gente. Eu nem vou responder porque eu tenho ranço de vocês quererem certificado. Essas aulas não são para quem quer certificado. Essa aula é para quem quer prática e quer aprender. É um conteúdo gratuito, de qualidade, como se fosse um curso pago. Então, é para quem realmente quer estar aqui e aprender, tá? Sim, eu não sou de BH, né? Eu sou do Rio, sou carioca, mas eu tô morando em BH tem 3 anos, tá? Sim, eu tenho curso presencial também. Os presenciais acontecem de tempos em tempos. Eu tenho um curso presencial no interior de São Paulo. Vai ser num hotel, vai ser um presencial muito legal, que é meu e da Pilar Victor. Quem quiser saber, me chama lá no Instagram, que aí eu explico pra gente não ficar alongando aqui, tá? Mas minha maior produção é online, tá? Mas presencial eu vou ter um em setembro. Quem quiser é só me chamar lá que eu explico, tá? E como que eu monto um planejamento que funciona na prática, né? Como que esse planejamento ele dá certo entre a família de executar? Então vamos pensar na parte prática. Você já entendeu que não começa pelo cardápio, você já começa pelo planejamento, mas como que eu monto isso na realidade, né? Então eu vou te mostrar um passo a passo de como que eu faço isso no dia a dia. Então, primeira coisa, eu tenho que entender onde essa criança, qual o degrau que essa criança tá. Como que é a alimentação dela? Então, eu faço um questionário estruturado pré-consulta, envio para a família. Faço um rastreamento alimentar, envio para a família. O rastreamento alimentar, ele vai ter todos os alimentos por grupo, verduras, legumes, frutas, carnes, proteínas, e ali eu faço 4 perguntas fechadas para a família só me responder. Comi e não come mais, comi e não come mais, não gosta, nunca provou e come. Esses ali eu vou traçar o padrão alimentar dessa criança. Eu vou ver se ela tem preferência só por crocante, se ela exclui grupos inteiros de alimentos. Eu vou ter uma visão real do que é a alimentação daquela criança. A partir disso, eu vou desenhar como que é essa alimentação, ok? Então, eu tenho que entender os comportamentos também por trás disso. Então, por exemplo, ela senta na mesa com a família, ela toca nos alimentos, ou alimentos que ela come, ela nem tolera. Ela participa de preparo às vezes, ela gosta de ir para a cozinha com essa família, ou se for alimentos que ela come, ela vai fugir dessa cozinha.
Ela aceita comida em formatos diferentes ou não? Ah, ela só aceita biscoito da marca tal. Ah, ela come macarrão instantâneo da marca X. Se mudar a marca, ela não come. E iogurte tem que ser do potinho tal. Se não for, ela não come. Então eu tenho que entender, até mesmo para eu flexibilizar essa criança primeiro com marcas, para depois eu mudar para uma versão mais saudável. Então, por exemplo, ela come nuggets da marca X. Só daquela marca. Se for outra marca, ela não come. Não come. Por exemplo, a minha filha, na época lá quando ela começou com a seletividade, ela comia arroz e batata palha. A batata palha tinha que ser da Elma Chips. Se não fosse da Elma Chips, ela não comia de jeito nenhum. E a gente colocava em potes de vidro para ela não ver a marca, mas ela sabia exatamente qual era a marca. Ela não sabia quais eram as outras marcas. Ela sabia que ela tinha 2 anos e meio, não entendia de marca, mas ela sabia que aquela não era a marca que ela estava acostumada a comer. Então ela não comia. Então não adianta eu querer passar para essa criança uma marca fazer com que ela coma a batata palha de caseira. Ela não aceita nem outra marca que é industrializada, que tem mais gordura, que tem mais sal. Como que eu vou passar para uma caseira? Então eu tô pulando etapas. Então eu tenho que entender onde essa criança tá, um ponto de partida. Ah, ela só come a batata Delma Chips. Ok, vou fazer técnicas ali de migalhas, misturar, trazer outras técnicas, misturando outras batata palhas ainda industrializada. Eu não vou vencer a ferro e fogo. Ah, vamos para caseira. Não vai dar certo, que é uma criança extremamente rígida. Então, eu primeiro tenho que flexibilizar para depois eu dar passos à frente. Então, eu vou trabalhar essa outra marca primeiro, para depois vir para uma versão caseira. Então, é aos poucos que eu vou fazer nessa transição. Não adianta uma criança que só come macarrão instantâneo eu querer que ela coma cabelinho de anjo com miojo saudável. Ela não vai comer. Eu vou continuar. Ela come com temperinho da morte? Ela vai continuar comendo com temperinho da morte. Porque senão, bem ou mal, é a única coisa que ela come. Se eu tirar esse macarrão instantâneo, eu vou ficar sem nada. Então eu tenho que pensar sempre num passo de cada vez. Então, você só consegue planejar o próximo passo se saber com clareza onde essa criança está. Então, eu não posso. Ah, vamos tirar a batata palha. O cardápio é assim. Vamos substituir a batata palha pela batata palha caseira. Você faz na airfry desse jeito, desse jeito, desse jeito. A mãe vai ter trabalho e vai fazer o quê? Se frustrar porque não conseguiu. Então eu tenho que dar um plano viável. Uma criança extremamente rígida, olha, a gente vai desconstruir primeiro esse industrializado dela. Só toma iogurte no potinho tal. Vamos tirar do potinho para ela tirar da consciência dela que o potinho continua sendo o iogurte dela. Da frente dela, de preferência com a ajuda da criança. Vai tirar do potinho para um potinho de casa para ela comer esse iogurte. Primeiro eu troco o pote. Uma criança rígida, eu não troco o iogurte, eu troco o pote. Depois eu vou desconstruindo esse iogurte, tá? Então, eu tenho que entender que aqui é passo a passo de tartaruga. Porque não adianta, quanto mais eu acelero essa criança, maior é a tendência dela não conseguir, porque eu estou forçando. E a essas mudanças, elas têm que ser responsivas. Eu vou traçar o próximo passo de acordo com o que a criança respondeu. Não adianta eu traçar a timeline dela toda de tratamento, porque não vai ser funcional também. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. Ok, deu certo? Agora a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, você só consegue planejar o próximo passo pensando no passo anterior e como foi a resposta dessa criança no anterior, tá? Use sua devolutiva para testar a percepção da família. Então, essa devolutiva ela tem que ser semanal. A nossa próxima short class, que é de semana que vem, eu vou falar sobre devolutivas, tá? Então, como que eu faço essa devolutiva para esse caminho aqui funcionar, né? Na última semana, ele já sentou sentar, por exemplo, na mesa sem chorar? Isso é avanço. E eu tenho que mostrar isso para a família. Não é o que ela come ou deixou de comer, são os pequenos avanços que a gente vai mensurando. Então, eu também vou definir no meu tratamento metas comportamentais.
Por exemplo, se você coloca como meta comer beterraba, você está errando. A meta não é o alimento, a meta é a habilidade, tá? A nossa meta nunca é baseada em comer em um alimento. O, fu- a- o resultado final é o alimento, mas o que que tá aqui no meu caminho, né? Então, por exemplo, a meta pode ser tolerar uma nova textura no prato, aceitar um novo alimento ou um novo utensílio, desculpa, aceitar um novo utensílio ao invés de aceitar um novo alimento, aproximar um alimento até o nariz, cheirar esse alimento, não comer ainda, sentar à mesa junto com a família. Se a criança não senta nada, vamos começar com 5 minutos. Depois a gente vai aumentar para 10 minutos, até essa criança conseguir ficar o tempo todo na mesa para fazer uma refeição. Porque às vezes, principalmente os TDAH, eles são ótimos. Sentar uma criança TDAH na mesa para comer é do balacobaco. Eles não gostam de ficar sentados. É aquela criança com muita busca na hora da alimentação que corre pela casa inteira. Aí transforma a mãe em quê? A mãe maratonista, que ela tá o tempo inteiro correndo atrás dessa criança para ela comer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso aqui é o que vai preparar o corpo, o cérebro e o comportamento da criança para o alimento. Não é o alimento em si, é o passo que vem antes do alimento. Comer, ele é consequência, mas se eu não, só se isso não estiver pronto, tá? Então eu preparo essa criança. Então eu posso escrever um planejamento em etapas e não como cardápio, entendeu? Eu não preciso dar. Então, ó, planejamento terapêutico, reforço do vínculo sensorial com uma textura crocante. Então a gente pode pôr uma atividade ali lúdica para ela fazer. Por exemplo, na semana 2, introdução de um novo sem alteração de conteúdo. Então, por exemplo, eu posso botar para enriquecer. Então, eu gosto muito de utilizar caldo de ossos, uma farinha de frango para uma criança que não come proteína. São pequenos passos que a gente vai dando para essa criança ali como reforço de melhora de alimentação. Uma criança desnutrida, uma criança com anemia, por exemplo, ela não tem fome, ela está cansada. Então, adianta eu pensar em superalimentação se ela não vai dar conta de comer, tá? Então, a gente precisa andar. Então, eu vou pôr uma brincadeira com atividade sensorial para brincar com o alimento, fazer uma piscina sensorial, fazer balões com grãos dentro. Não sei, eu vou ver a idade da criança, vou adaptar a atividade e vou pôr essa aproximação dos alimentos não só em consultório, em terapia, mas também em casa. Mas isso de forma gradativa, onde eu sei que ela consegue. Já tive um paciente que eu tive que ficar 2 meses com ele para ele aceitar haver alimentos. Porque é um paciente autista, nível de esporte 3, em casa ele não via alimento, ele não tinha contato com o alimento. Então, quando ele via alguém comendo, ele tampava o olho e andava com o olho escondido. Então, você imagina essa criança na escola, na rua, todo o contato com o alimento dele era muito estressante, ele desregulava todo. E a desregulação dele era ótima. Ele gostava de subir nas coisas e se jogar. Aí você imagina o desespero dessa mãe, que esse menino, toda vez que via alimento, ele subia no que tivesse na frente dele e se jogava. Então, essa mãe, ela estava extremamente exausta. Imagina eu falar com ela: não, agora você tem um cardápio e você tem que mostrar alimento para ele todos os dias. Não é assim. Eu tive que dessensibilizar ele. Eu demorei 2 meses para ele tolerar ver um arroz cru. Não é mágica, gente. É passo a passo. E aí eu consegui que ele tolerasse, que ele tocasse depois que ele comesse. Mas foi uma jornada muito mais difícil. Mas eu fui no tempo dele. E toda criança pode voltar a comer. Vai ter umas que vão ser mais rápidas e outras vão ser mais demoradas. O tempo que ela ficou seletiva vai influenciar, a falta de habilidade que ela tem vai influenciar e até mesmo questões fisiológicas, sensoriais, motoras, tudo isso vai influenciar na alimentação. Então, se alimentar é extremamente difícil. Só é fácil quando a criança come de tudo e vai no flow. Mas se ela tem qualquer dificuldade, a gente vai ter um tempo de aprendizado grande ali, tá?
Então, isso você apresenta na devolutiva como um plano de tratamento dessa criança, não como um papel que a mãe cola na geladeira e chora porque não consegue executar, tá? Então, eu vou documentar e acompanhar essa criança. Não adianta planejar se eu não registro. Então, por isso que você precisa do progresso de devolutivas para a família, que ela enxerga o valor e também te documenta, porque se você atende um monte de pacientes, chega na semana que vem, você já não lembra o que você fez na semana anterior. Então você precisa dessa documentação, principalmente porque o tratamento de dificuldade alimentar ele é longo. Então, às vezes, você vai passar um ano com essa criança. O que que aconteceu um ano atrás? Você já não lembra mais. Então, se você faz essa documentação bonitinha, serve tanto para você demonstrar para a família quanto para você entender o que está acontecendo, tá? Então, posso usar cartela de progresso semanal, com ícones e adesivos, relatório leve com fotos para essa família, áudio curto de resumo da semana. Então, eu tenho vários meios de falar com essa mãe. Então, toda devolutiva, ela é uma forma de fidelizar ou até mesmo de perder a família quando você não tem, tá? Então, se você planeja de forma estratégica, você transforma um atendimento solto e um processo terapêutico real. E o cardápio, quando chegar, vai ser a cerejinha do bolo. Ele é o final do tratamento, né? Um cardápio completo, tá? Mas quando e como eu monto um cardápio, né? O cardápio você está dizendo que não é que eu estou dizendo para vocês nunca montarem um cardápio, tá? É claro que não é isso. O cardápio ele faz parte do tratamento, mas ele é na hora certa de entrar. Então, o cardápio ele não é uma ferramenta de ponto de partida, ele é uma ferramenta de continuidade. Então, qual que é o momento certo para introduzir um cardápio? Vamos escrever aqui para vocês. Então, ó, a criança já tolera a refeição com previsibilidade, ela já aceita vários alimentos, né? E de acordo que eu vou aumentando esse cardápio, eu vou montando um cardápio visual para a família, porque as famílias esquecem. Inicialmente, ela oferta aceitou a cenoura, vai ofertar a cenoura a semana inteira. Agora passou, começou a aceitar outro, vai esquecer da cenoura. Então, às vezes, eu faço um cardápio visual semanal para aquela família ver os alimentos que já foram introduzidos e ela conseguir introduzir ali todo semanalmente. E até mesmo quando às vezes efetivou um alimento, eu faço um cardápio assim: vai ofertar cenoura nesse dia, nesse horário, nesse horário. Porque senão a família vai colocar todos os horários e a criança vai enjoar. Então eu dou esse estímulo visual também para a família entender quais os momentos eu oferto ou não. Criança. O que que é uma criança, né? Tá? A família já compreende o plano terapêutico? Ela sabe onde essa criança tá ou ela ainda tá lá presa na briga, na barganha, em forçar? Eu só passo alimento novo para a criança comer quando a família tá pronta. Se a família não estiver pronta para recusa, eu não passo. Terapêutico. Existe um mínimo de repertório aceito ou não? Eu consigo montar um cardápio com o que ela aceita ou ainda não? O plano, ele é não será engessado, tá? Mas adaptável. É para auxiliar a vida dessa família e não para dificultar ainda mais a vida dessa família, né? O erro, o erro está na realidade ali de achar que o cardápio é prescrição, tá? Ele não é prescritivo, né? Ele é uma proposta de organização de rotina dentro do que a criança dá conta. Não é uma prescrição de suplemento que é fácil seguir. Até prescrição de suplemento nem sempre é fácil seguir, tá?
Então, por exemplo, eu sempre vou montar, eu gosto de montar cardápios flexíveis. Eu não gosto de lista de substituição, porque eu acho que confunde a família. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um cardápio para vocês. Como que eu faço na prática? Esse aqui eu vou mostrar não é de um paciente seletivo, tá? Ele é um paciente de reeducação alimentar. Ah, não, não tá aqui não. Ah, não, tá aqui, o dele tá aqui sim. Ó. Então, por exemplo, o plano alimentar desse paciente. Trocou a tela para vocês? Ou não? Sim? Então tá. Olha só, o café da manhã dele, objetivo: combinar carboidratos integrais, proteínas e gorduras boas para energia e saciedade. Eu gosto de dizer o objetivo para a família, tá? Porque eu gosto que eles entendam. Ao invés de eu olhar a lista de substituição, eu sempre coloco em opções, que essas opções elas já estão balanceadas nutricionalmente. Então aqui vou dando para a família opções, sempre no que a criança já aceita, tá? Não vou colocar coisas que a criança ainda não aceita, se ela não tem capacidade para tolerar. E assim vai, ó, o lanche da escola, almoço não, almoço eu coloco a refeição completa. E aí, ó, lanche da tarde, suplementação, alimentos do jantar. Eu coloco tanto a janta da criança quanto opções mais de lanches, ou caldinhos, ou sopas. Então, eu vou colocando em opções para a família. Isso eu acho bem mais fácil de executar. Claro que esse aqui que eu mostrei para vocês não é um de dificuldade alimentar, porque tá muito caprichado, né? Ele é só uma redução de peso e reeducação alimentar, tá? Esse aqui é tudo calculado, tá? Depende. Tem paciente que eu vou fazer. Os meus de dificuldade alimentar, eu vou fazer qualitativa essas abordagens. Esse paciente, como é um paciente de redução de peso, é tudo calculado, tá? Não coloco perda de peso para criança, porque a criança ela acaba crescendo e a gente reajusta, mas eu calculo pelo gasto energético dessa criança para ficar só suprir e com a atividade física ela vai perdendo peso. Eu não faço redução calórica em criança, porque isso atrapalha crescimento, tá? E no consultório a gente faz ultrassom, então é bem preciso, tá? Então, eu vou trabalhar nessas opções para ficar flexível para a família, né? Às vezes a criança não vai comer o que está no papel, mas se ela tocou, ela cheirou, ela ajudou a preparar, a sessão funcionou. A minha sessão, o meu intuito de terapia alimentar não é a criança comer, é a criança participar do processo, tá? E o cardápio, ele é como um documento vivo, né? Se o seu cardápio é o final da consulta, é parte do planejamento contínuo, o que muda toda semana, se necessário, tá? Ele não pode ser um cardápio que nunca vai mudar. De acordo com o que essa criança vai trazendo novas possibilidades, esse cardápio ele tem que ser atualizado também. Então, ele serve para guiar o ótimo, tá? Mas se vira motivo de culpa, de frustração, de desistência, então ele não está funcionando, tá? Então, sim, tem um cardápio, um lugar para o cardápio, né? Quando ele vem depois de entendimento do caso, construção de habilidades, envolvimento da família, planejamento terapêutico funcional, esse cardápio ele pode existir, tá? Essa criança ela aprendeu a se alimentar e aí eu vou facilitar para a família esse processo, tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele de dificuldade alimentar, que tem um padrão restrito, mas come carboidratos em excesso. Eu vou fazer um planejamento terapêutico para essa criança na formato de um cardápio com que ela já come, reduzindo as quantidades e trabalhando rotina. Não é o cardápio ideal, é o cardápio com que ela come. Mas aquela família, ela precisa ter noção da quantidade que essa criança precisa comer. Então, eu vou calcular e saber quanto essa criança realmente precisa. E não vai ser no achômetro. Às vezes, até qualitativamente, se eu melhoro ali a qualidade do que ela está comendo, eu tenho uma redução
importante de calorias, mas eu vou ter que ver. Por exemplo, eu tenho paciente de dificuldade alimentar diabético. A alimentação dele tem que ser extremamente controlada, porque a glicose dele estava dando picos enormes porque ele comia muito carboidrato. Então, ali eu tive que fazer um trabalho de aumentar, porque não consumia proteína, só carboidrato, de trazer uma proteína naquele cardápio, de trazer uma fibra que fosse de fácil aceitabilidade, porque fibras são difíceis de aceitar. Então, tudo isso eu vou pensar baseado no que o meu paciente precisa. Então, se você quer que a família continue com você até a alta dessa criança, você precisa mostrar valor. E mostrar valor é quando você mostra resultado, que você estudou, que você entendeu aquela criança. E que a vida deles, da família, está mudando, né? Então, o que que a família espera da sua entrega, né? A gente vai ser sincero. Elas esperam, às vezes, um cardápio, elas esperam uma lista de substituição, elas esperam que a criança coma. Mas, na realidade, o que que elas precisam? Clareza no caminho, entendimento do processo e sensação de que não estão sozinhas. Então, você não é paga por uma folha de cardápio. Você é paga para ser o farol no meio do caos que essa família tá. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu sempre vou entregar plano terapêutico visual com metas semanais, áudio explicativo da semana. Hoje, quem já acompanhou as outras aulas sabe, eu tenho uma estagiária que ela faz essa ponte de pegar lá minhas devolutivas e entrar no WhatsApp dos pais e conversar com os pais. Então, assim, isso já está sendo muito funcional. Por exemplo, hoje ela já mandou no grupo da equipe a mãe que fazendo a receita com a criança, falando o que que modificou. Então, esse acompanhamento mais de perto está dando muito certo. De fazer a família ali com esses áudios, com esse perguntar, tá ali não só de uma semana para outra na sessão de terapia, mas a gente está tendo esse acompanhamento intermediário também, tá? Então, às vezes, vídeo rápido com a conquista da criança, às vezes você mandar dando parabéns para essa criança, fazendo reforço positivo, né? Faz frases de reforço positivo para essa família também que se sentir capaz, porque não é só a criança, a mãe também tem que executar ou o cuidador, né? Então, quando a família sente que está avançando, ela continua no processo, ela vai até a alta. E quando ela entende o porquê do que você está fazendo, ela vai confiar, mesmo que não tenha um cardápio. E quando ela vê a criança evoluindo, mesmo sem ainda mastigar, ela não vai te abandonar, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente fala frases que a gente pode fixar ao longo do processo na cabeça da mãe, que hoje não é sobre o comer, é sobre o corpo e o cérebro que estão sendo preparados para isso, que você não está sozinha, que eu tenho um plano. Então, quando a gente muda o ambiente, muda comportamento também. Então, a gente começa por aí, melhorando o ambiente que essa criança está inserida. Então, a gente não pode deixar que a nossa entrega seja baseada em um cardápio. O cardápio qualquer um entrega, gente. Hoje o chat GPT faz cardápio. Tá? Então a gente não precisa fazer cardápio, porque o chat GPT você vai lá, comer isso, nananana. Outro dia meu marido tava zoando que ele me pediu uma dieta e eu tô enrolando ele há meses, né? Que eu detesto fazer dieta. Aí ele foi e falou assim: eu vou pedir pro chat GPT fazer. Eu falei, então pode fazer. Faz do chat GPT, põe lá quanto você precisa de calorias. Porque cardápio o chat GPT entrega. Eu não preciso de. Ele não precisa nem de raciocínio clínico, ele faz do jeito que muita gente por aí faz, tá? Então, o que fideliza uma família e transforma uma criança é plano, é vínculo, é consistência. E aí, a gente tem que tomar, a gente, igual essa questão da inteligência artificial. Se a gente faz tudo mecanizado, tudo receitinha de bolo, aí o profissional pode ser substituído pela inteligência artificial. Mas se você faz aquilo verdadeiramente pensando individual naquele paciente, não tem como, porque a inteligência artificial ela não vai conseguir fazer isso, tá? Então, quando você entrega um cardápio, você entrega o que a família quer, tá? Mas quando você constrói um plano terapêutico verdadeiro, você entrega o que ela precisa. A criança seletiva, ela não precisa de uma folha impressa, ela precisa de um terapeuta que sabe o caminho para ela chegar no alimento que ela precisa, tá? E a mãe, ela não precisa de um PDF extenso, cheio de regras, cheio de instruções, porque ela nem vai ler. Ela precisa de alguém que ajude ela a aplicar aquilo tudo, tá? Que pense como ela, esteja do lado dela, e essa pessoa pode e deve ser você, que está cuidando do filho dela.
tá? Então, tem pergunta aqui? Tinha. E em BH, quando vai ter o seu curso presencial? Sua professora é e nutricionista. Então, geralmente em BH eu não faço, tá? Porque é mais complexo pro povo chegar em BH. Mas ano que vem, novembro, até novembro, vai estar tudo planejado. Ano que vem vai ter uma coisa muito legal de coisas presenciais, mas por enquanto tá no papel, tá? Mas não tem previsão para BH. Esse ano não tem previsão de só o presencial, só o de setembro mesmo, tá? Então é melhor fazer acompanhamento semanal? Sim, Célia. Na dificuldade alimentar, a terapia ela é semanal, tá? Espaçou, tem dificuldade. A terapia ela é executada diretamente com a criança. Então, por isso que tem que ser semanal. 15 dias para uma criança é muito tempo. Como me tornar uma terapeuta alimentar? Pela pergunta, mas parece que tem tantos caminhos, qual seria o assertivo? Então, primeiramente, você tem que ter a formação de base, ou nutrição, terapia ocupacional, fono ou psicóloga, tá? Para fazer terapeuta alimentar é um termo que a gente usa, mas ele não existe uma formalidade desse termo. Você vai continuar sendo nutri, TO, psicóloga, cada uma vai atuar dentro da sua área de atuação para essa aproximação dos alimentos, tá? É multidisciplinar. Cada uma vai desenvolver a habilidade que essa criança precisa, tá? É, para fazer, você vai precisar de cursos específicos. No caso, eu tenho a formação de terapia alimentar. A formação, ela é completa, tá? Elas são 105 horas de curso, tá? Ela vai do zero, se você nunca atendeu, até a alta. Ela tem várias ferramentas para você trabalhar, todo o passo a passo de você entender o que aconteceu com aquela criança, como você vai trabalhar, como executar a terapia. Ele um curso muito prático. Além disso, ele tem chancela MEC, tá? Essa chancela MEC, ela se torna muito importante porque os planos de saúde, eles exigem formação para reembolso para a família. Então, às vezes você vai ter que comprovar essa formação. Então, por isso que é um curso que ele é realmente uma certificação para você ter esse embasamento que você realmente pode atuar com aquilo, tá? É, no link da bio. Depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Mas no link da minha bio tem lá, Formação de Terapia Alimentar, tá? Ele é o curso mais completo que eu vou ter de terapia alimentar. Então, ele é o passo a passo, é a sua, realmente, a sua formação. Que eu ensino tudo isso ali com método, com lógica clínica, com casos reais, dentro da formação. E ele não é só para nutricionista, porque dentro dele a gente tem fono, TO, tudo, ele é multidisciplinar, então tem cada uma explicando a sua área de atuação e também explicando o quando você deve encaminhar para a equipe multidisciplinar, tá? Então ele é bem completo, tá? Então, muito obrigada. Desculpa a confusão do início aí de não ter dado certo no YouTube. Obrigada por vocês terem participado de mais uma aula. Semana que vem, como eu falei, a nossa próxima aula, quinta-feira, meio-dia, vai ser sobre devolutiva, o momento que segura ou você perde esse paciente, como fazer essa devolutiva, né? Porque a gente sabe que não é cápsula nem o cardápio que vai fidelizar o nosso paciente. É na conversa que você conduz após a sessão que faz os pais entenderem aonde você está e aonde você quer chegar com essa criança. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero vocês na próxima quinta. E depois eu vou colocar, até o final da tarde, eu coloco o material de acompanhamento dessa aula aqui para vocês lá no WhatsApp também. Combinado?